Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro na disciplina aí MTM 1021, turma 10, turma 12 e 10, tá? Eu vou compartilhar então esse vídeo com a turma 10 também da licenciatura em matemática. Então, por isso, turma 10 e turma 12. Bom, hoje nós falaremos então sobre equações diferenciais exatas, equações do tipo variáveis separáveis e equações do tipo lineares. Então, apresentaremos aí 3 tipos de equações diferenciais e as técnicas para resolvê-las. Ok? Então, vou começar então a compartilhar a aula aqui. Vou compartilhar. Todos estão vendo a tela? Sim, professor. Estamos, professor. Então tá. Qualquer interrupção aí na internet, de novo, né? Encaminhe algum WhatsApp, eu repito de onde eu parei, tá? Bom, então, rapidamente, essas aulas aqui têm videoaulas, né? Então, podem acompanhar depois também lá nas gravações das videoaulas, mas aqui é para passar rapidamente, explicando aí que tipo de equações e como é que se usa e quais são as técnicas que serão apresentadas aqui para resolver esse tipo de equações, tá? Bom, esta é a forma geral que se apresenta uma equação diferencial de primeira ordem, né? A derivada é igual a uma função a duas variáveis. Se vocês lembrarem lá da equação das isóclinas, lá, aqueles dois exemplos, né? Y' é igual a x vezes y, y' é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, sempre aqui do lado direito da igualdade vão aparecer funções a duas variáveis, certo? Então, de forma geral, sempre uma equação diferencial de primeira ordem vai ser dada desta forma, tá? Claro que essa função aqui pode ser uma função linear ou não, tá? Então, nem sempre a gente tem técnicas adequadas para resolver todos os tipos dessa equação diferencial, mesmo sendo equações de primeira ordem, tá? No entanto, há um tipo de equações, alguns tipos de equações que a gente pode aí, resolver, né? Então, ao longo aí do curso, né, nessa primeira passagem aqui, vamos ver que tipo de funções aqui, né, f de x, y, nós podemos aí estar resolvendo esse tipo de equações diferenciais, tá? Como diz aqui nessa frase, não existe um método universal, tá? Então, são alguns tipos de equações que a gente consegue resolver. Qual desses tipos de equações, tá? A primeira delas é quando essa f de xy, que aqui está, ela pode ser separada, né, em duas funções. Uma função que só depende de x e uma função que só depende de y. Tá? Então, se eu conseguir separar essa f de xy aqui em duas outras funções, uma função g que só dependerá de x e uma função h que só dependerá de y, então essa equação diferencial era chamada do tipo separável. Tá? E como é que se resolve esse tipo de equações? Separa as variáveis e usa essa derivada aqui, tá? Eu coloquei nessa forma de Leibniz aqui mesmo, como se eu fosse integrar dy, que fosse aquela parte da integração, né, a partícula de integração, a diferencial em relação a y, e o dx seja aquela parte da integração, a diferencial em relação a x. Então, basta só separar as variáveis e integrar. Essa é a técnica quando eu conseguir pegar a f de xy e separar em duas outras funções. Ok? Tá, então, aqui é a explicação de como é que eu resolvo. Né? Separo as variáveis, né? Coloco tudo que depender de y para um lado e tudo que depender de x para o outro, tá certo? E integro, tá? Claro que para integrar eu tenho que supor que a função h e a função g, que aqui estão
tenham as antiderivadas, sejam contínuas, etc. Aquelas hipóteses que tem lá no cálculo 1. Tá? Então, ao integrar, né, eu vou obter essa equação aqui, h de y igual a g de x mais c, que é a solução. Tá? Que é a solução. Note que aqui, então, vai ter aí uma equação, tá? Pode ser uma função ou não, pode ser uma equação também, tá bom? Vou lá no Jamboard e vou fazer esse primeiro exemplo ali. Mostre que essa equação é separável e encontre uma solução. Eu já compartilhei o Jamboard com todos, aqueles que puderam ser compartilhados. Então, eu tenho a equação dy dx igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Ora, essa aqui é aquela minha f de xy que aparece, né, na primeira equação geral ali, né? Quando eu falo que a dy dx é igual a uma f xy. Mas notem que essa função, tá, a duas variáveis, ela pode ser separada em duas funções. Uma que só depende de x e uma que só depende de y. Então, essa é uma função. Essa equação diferencial é uma equação diferencial a variáveis separáveis, certo? Nós temos que essa f de xy aqui, ela pode ser separada numa g que só depende de x, a saber, x ao quadrado, e uma h que só depende de y, a saber, 1 menos y ao quadrado. Portanto, é variável separável, né? A minha g aqui é x ao quadrado e a minha h, 1 menos y ao quadrado. Então, agora eu separo as variáveis, certo? E trato essa notação aqui de Leibniz, aqui, dy dx, como se fossem duas diferenciais. Então, eu coloco 1 menos y ao quadrado, né? Multiplico em ambos os lados por 1 menos y ao quadrado, tá? Aqui, então, vai ficar o dy, e aqui vão ficar x ao quadrado dx. E agora integro, né? Integro em ambos os lados para buscar a solução da minha equação diferencial. Integrando desse lado aqui, eu vou ter y, né? 1 dy, a integral é y, menos y ao cubo sobre 3. Aqui aparece uma constante de integração. Eu vou deixar para somar com a do outro lado, tá certo? Igual a x ao cubo sobre 3. Como tem do primeiro lado uma constante de integração C1 e do outro lado tem uma constante de integração C2, eu coloco aqui agora no final uma constante de integração C. Pronto, está aqui. Essa é a solução da equação diferencial dy dx igual a x ao quadrado, 1 menos y ao quadrado. Notem que essa equação, tá, não tem como eu isolar y em função de x, certo? Porque eu tenho y menos y ao cubo. Para eu fazer isso, tem que só implicitamente, eu consigo fazer isso aqui como se fosse uma função implícita dentro de um pequeno intervalo. Então, eu deixo assim mesmo, tá? Então, essa aqui é a minha solução da equação diferencial. Tá? Então, eu não preciso necessariamente isolar o y como função de x. Eu deixo a solução implícita. Bom, eu deixo a solução implícita. Bom, vou fazer um outro exemplo aqui, tá? Que segue depois ali nos slides ali, são outros exemplos. Por exemplo, essa aqui eu peguei do livro, tá? Y' mais y ao quadrado seno de x igual a zero. Certo? Bom,
Para eu identificar bem, né, eu tento olhar dessa forma assim, ó, dy dx igual a menos y ao quadrado seno de x. Tá? De novo, eu coloquei lá nos slides, né, que a função aqui poderia ser g de x sobre h de y, mas isso aqui, né, quando eu coloco g de x sobre h de y, isso aqui é a mesma coisa que g de x vezes h de y na menos 1, né? Similar, a mesma, equivalente a isso aqui, certo? Pode aparecer também, não necessariamente g de x sobre h de y, né? Mas pode aparecer h de y sobre g de x. Então, isso são situações similares, né? Basta. O que importa é que apareçam funções que possam ser separadas. É o caso aqui, né? Eu posso reescrever, se eu quiser, né? Mas é bem nítido que isso aqui é uma função, é uma equação diferencial a variáveis separáveis. Eu posso escrever isso aqui como sendo menos, já que eu coloquei naquele formato, menos seno de y de x, né? Dividido por 1 sobre y ao quadrado. Eu não precisaria fazer isso para observar que isso aqui é uma equação a variáveis separadas. Mas tudo bem. Isso aqui é igual, né? Isso aqui é uma igualdade. Então, note que em cima eu tenho uma g que só depende de x, e embaixo eu tenho um h que só depende de y. Então, é uma equação a variáveis separadas. E como é que eu resolvo? Bom, isolo as variáveis, né? Eu isolo as variáveis. Então, né, multiplico em cruz, se vocês quiserem usar esse termo que eu não gosto muito, mas então vai ficar dy sobre y ao quadrado, né? Multiplicando em ambos os lados por 1 sobre y ao quadrado, igual a menos seno de x dx. Certo? Então, separei as variáveis. De um lado ficou só as variáveis que dependem de y, e do outro lado, só as variáveis que dependem de x. E agora integro. Agora eu integro. Integro. Tá? Bom, a integral de 1 sobre y ao quadrado, tá? Isso é a mesma coisa que y na menos 2, então isso aqui vai dar y menos y na menos 1, né? 1 sobre y, certo? Vamos fazer 1 sobre y aqui, porque depois fica mais fácil. Menos 1 sobre y. Integral do seno menos cosseno. Com o menos que eu tenho da frente aqui, fica cosseno de x. Certo? E agora eu tinha uma constante de integração de um lado e tem uma constante de integração do outro. Então, mais uma constante de integração, mais uma constante c de integração. Tá certo? Essa função aqui, essa solução aqui, então, isso aqui é a solução, terminou aqui. Mas se eu quiser escrever isso, tá? Se eu quiser escrever isso como uma função, isso aqui é equivalente à seguinte função, né? Que dependerá só de x. Se eu quiser escrever isso como só função de x, tá? É y igual a menos 1 sobre cosseno de x mais a constante c. Então, note que eu escrevi a minha função y ali como uma função que só depende de x. Tá? Diferente da anterior. A anterior ficava implícita, tá bom? Mas não há esta necessidade. Não há essa necessidade. O importante é buscar a solução. Essa aqui é uma solução, que aí fica implícita, que é a solução. E essa aqui é se eu precisar resolver o PVI, ou se eu precisar fazer um gráfico no GeoGebra, etc., fica mais fácil, tá bom? Então, está aqui a solução da equação diferencial.
Se for um PVI, né, se eu tiver uma condição inicial, nós já vimos anteriormente o que significa uma condição inicial, eu coloco aqui a condição inicial e encontro, né, a constante C. Aí eu busco aí uma solução particular da equação diferencial. Neste caso, eu estou buscando a família de soluções, né? Todas as possíveis soluções da equação diferencial ali discutida. Ok? Vamos prosseguir aqui. Tá, então agora aqui são alguns exemplos. Note que o exemplo 2 é um PVI, né? Eu também posso separar as variáveis aqui e integrar. Se é um PVI, então aí eu tenho uma solução particular, né? E aí eu vou encontrar constante C, tá? E aqui também um PVI, tá? Mas já resolvemos aqueles dois exemplos e ficou, acho que acertado. Qualquer outra dúvida, a gente retorna e resolve algum desses exemplos aqui, tá? Então, a ideia, né? A ideia central aqui nas equações do tipo separáveis é reescrever a equação diferencial nesse formato aqui. De um lado, são as variáveis que dependem de y, e do outro, só as variáveis que dependem de x. Integrar em ambos os lados e encontrar a primitiva, né? A h de y igual a g de x mais c, onde isso aqui define implicitamente, né? Implicitamente, uma família de soluções. Em alguns casos, é possível encontrar a função y de x explicitamente, como foi no exemplo 2 que eu resolvi há pouco. Tá bom? Tranquilo aqui, galera? Beleza? Alguma dúvida nessa situação? Não? Então vamos continuar aqui. O que são equações diferenciais lineares? Tá? As equações diferenciais lineares elas aparecerão nesse y de t mais uma função que só depende de t, que multiplica y, igual uma função que só depende de t. Tá? Sempre que uma equação diferencial puder ser escrita neste formato aqui, ela será chamada de equação diferencial linear. Tá? Nós estamos trabalhando nesse primeiro momento com equações de primeira ordem, e essa equação de primeira ordem que puder ser escrita neste formato aqui é a equação diferencial linear. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui é um exemplo. dy dt mais t quadrado y igual e elevado a t. É uma equação diferencial de primeira ordem, ok? E está naquele formato ali, uma função que depende de t apenas multiplicando o y, igual uma função que só depende de t do outro lado. Beleza, é uma equação diferencial linear. Também é uma equação linear, apesar que está igual a zero aqui. Essa equação diferencial depende de x, né, dy dx, mais uma função que só depende de x multiplicando y, e do outro lado, menos x ao cubo, né? Uma função que só depende de x, tá? Então, tá naquele formato ali. Uma função constante 2, né? Equação linear também. Linear. Tá? Este exemplo 7 não está naquele formato, né? Não está no formato de y de t mais uma função que depende de ty igual a q de t. Mas, se eu pegar e dividir tudo por t, eu transformo ela numa equação diferencial linear, né? Dividindo toda a equação por t, eu tenho y' mais 1 sobre ty igual a 2, certo? Então, essa é uma equação diferencial linear. Acho que alguém entrou aqui, deixa eu só ver. Ô, professor, qual é o critério para a gente visualizar quando uma equação não é linear? O critério, já te explico aqui no Jamboard. É quando essa função, por exemplo, o que é uma equação linear? Por que ela é linear? Tá?
lembrando da definição de uma equação diferencial linear. Uma equação diferencial é linear se ela é linear nas variáveis y, y', y duas linhas, yn'. No caso, como nós estamos trabalhando com equações de primeira ordem, então só vão envolver essas duas funções aqui, y e y'. Tá? Então, uma equação diferencial ela vai ser linear se ela realmente aparecer naquele formato ali, dy, vamos botar aqui na variável t, mais pt, que é uma função que só depende de t, y, igual a uma função que só dependa de t. Então, essa é uma equação diferencial linear. Quando que isso não vai ser linear? Quando essa função aqui, por exemplo, função p, for uma função que envolva a variável t e a variável y, por exemplo. Tá? Por exemplo, uma equação que não é linear. dy dt mais um seno de ty, por exemplo, multiplica y, igual a e na t. Note que essa função aqui, ela é uma função que não depende só de t, ela depende do t e do y. Uma outra equação que não seria linear, tá? dy de t, por exemplo, aqui elevado ao quadrado, mais, né? Essa aqui já não é nem primeira ordem, né? Quer dizer, ela é de primeira ordem, mas ela não é de grau 2, por exemplo, né? Então, nós estamos trabalhando com esse tipo de equações aqui. Esse tipo é que tem que aparecer. Sim, professor, está claro. Mas, sei lá, aqui poderia até aparecer só uma função que dependesse de t, y. Aí aparecesse aqui, por exemplo, cosseno de y'. Putz, piorou mais ainda. Tá? Então, ela tem que estar nesse formato linear aqui, como se nas variáveis, né, nós temos aqui de um lado a derivada e do outro lado aqui uma função menos a função que depende de t, y. Como se desse lado aqui só aparecesse como se fosse uma função do tipo linear, sabe? Aquele tipo lá, a, x mais b. Correto? Só que o a aqui e o b, no caso das funções lineares, das equações lineares, das equações de retas, esse a e esse b são constantes. No caso de equações diferenciais, não, né? Esse meu a aqui e esse meu b aqui são funções, mas que só dependerão da variável t. Tá claro? Quem perguntou, tá claro ali a resposta? Sim, professor, sim, tá claro. Tá bom. Boa pergunta essa aí, tá? Que às vezes realmente a linearidade não é uma coisa tão óbvia. Então, esse exemplo 7 é um exemplo que não é tão óbvio assim que ela seja uma equação linear, né? Porque ela realmente não está naquele formato. Né? Mas por quê? Porque tem um t aqui multiplicando a derivada. Mas eu posso transformar ela numa equação linear fazendo o quê? Dividindo toda a equação por t. Tá certo? Ao dividir toda a equação por t, eu passo, então, aqui para uma função que só depende de t multiplicando y, e lá uma função constante. Só uma função que depende de t, e do outro lado aqui uma função que só depende também de t, porque é uma constante. Tá? Notem que, claramente, esse tipo de equação não é uma variável separáveis. Não dá para eu separar as variáveis aqui. Tá bom? Não dá para eu colocar t de um lado e o y do outro. Tá? Então, esqueçam. Notaram que é uma equação diferencial linear? Já vamos para outra técnica. Tá? Como resolver esse tipo de equações? Eu vou usar o exemplo 7. Tá? Eu vou olhar para o exemplo 7 e depois vou tentar transformar esse exemplo aqui numa técnica. Tá? Olhar para o exemplo 7, né, ao olhar para a forma ty' mais y, ty' mais y, ou seja, o lado esquerdo da equação do exemplo 7, eu posso perceber que isso aqui é a equação, é a derivada desse produto aqui, ó, de ty'.
se eu derivo isso aqui, tá? Pela regra do produto. Então, a derivada disso aqui em relação a t, né? Então, a derivada disso aqui em relação a t é 1 vezes y, está aqui, t vezes a derivada de y, está aqui. T, y' mais y é igual à derivada desse produto aqui. Muito bem. Assim sendo, né? Assim sendo, lá do outro lado era 2t, né? Eu olho para isso aqui como sendo a derivada do produto igual a 2t. Bom, então o que me falta aqui? Integrar. Se eu integro desse lado, se eu estou integrar uma derivada, a integral de uma derivada é a função que eu estou derivando. E do outro lado aparece a minha integral, a integração em relação a t, e mais a constante de integração, né? Ou seja, integrando isso aqui, vai ficar somente ty, e do outro lado, t ao quadrado mais t. E aí eu posso até isolar aqui o y, se eu quiser, e colocar o y como função do t. Fica y, t mais c dividido por t. Muito bem. Então, o critério, certo? O critério é eu tentar transformar o lado, esse lado esquerdo da minha equação diferencial linear, numa forma de produto. Essa é a ideia que está por trás de resolver a equação diferencial do tipo linear. Então, como é que nós faremos isso? Tá? Então, vamos com calma aqui. Então, note que a ideia, né, é transformar o lado direito da equação, numa regra do produto, derivada do produto. Muito bem. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar a equação diferencial por uma função adequada. E essa função é denominada fator integrante. Então, como é que eu resolvo a equação diferencial linear? Eu busco o fator integrante. Quem é o fator integrante numa equação diferencial linear? Eu poderia passar direto aqui e já dar a fórmula do fator integrante. Mas vamos tentar olhar para essa regra do produto aqui e tentar identificar o fator integrante de uma forma clara. Porque é o seguinte, uma ideia para que vocês não errem equações do tipo linear no momento em que vocês olhou para o fator integrante e multiplicou a equação por esse fator integrante, deem uma derivada ali, né? Façam a regra do produto para verificar se, de fato, do lado esquerdo aparece a minha equação diferencial. Porque se eu não estou com o fator integrante adequado, eu posso estar errando a equação diferencial, né? Porque eu estou multiplicando por um fator integrante inadequado. Tá? Então, vamos lá. Então, a ideia era transformar, né? Eu multipliquei a minha equação diferencial, então, por um tal de um fator integrante, então, y' mais função que só depende de ty. E isso aqui, ao multiplicar por um fator integrante adequado, eu quis que isso aqui fosse transformado na regra do produto, tá? E o I de t aqui é o meu tal do fator integrante, tá? Faço as continhas aqui, né? Bom, então, se for possível encontrar tal função, a equação acima ficará a derivada, tá? A derivada, aqui é a minha regra do produto, né? E do outro lado aqui só a regra do produto. A regra do produto não, é a segunda parte, né? A parte direita agora. O fator integrante vezes a minha função que ele tem. Então, se eu conseguir encontrar o fator integrante, então a minha equação diferencial fica desse tipo aqui. Tá? Integro em ambos os lados, integrei em ambos os lados, e encontrei a minha função, que é essa fórmula aqui. Tá? Então, tem muita gente, eu particularmente, assim, ó, mas essas pessoas, em geral, elas decoram essa fórmula e acabam, muitas vezes, errando outras, porque ficam muito preso a essa fórmula da solução. Tá? Encontrado o fator integrante, vem aqui, aplica nessa solução, né, nessa fórmula aqui, e encontra a solução da equação diferencial. Não está errado. O problema é quando eu preciso disso para outras situações muito similares, por exemplo, lá quando eu estou trabalhando com equações diferenciais não exatas, e que a técnica é muito parecida, e aí a pessoa se apega muito a essa fórmula, tá?
Então, a ideia de como é que eu vou encontrar o fator integrante, tá? O fator integrante é muito fácil, tá? Bom, eu vou expandir essa forma, né? Na hora que eu faço as continhas aqui, eu vou ter essa igualdade aqui, tá? Que é a derivada do produto, né? A derivada da I em relação a T, Y mais I de T é a derivada do Y. E lá eu faço as continhas. Simplifico esse lado com esse lado, sobra só isso. Isolo o I para um lado, vejo que isso aqui é uma equação a variáveis separáveis, né? Isolo o I de um lado, que depende só de T para um lado, tá? Então, eu tenho a derivada de I em relação a T e dividido por I, né? A derivada de I em relação a T dividido por I, igual a P de T. Integro. Integrei. Então, a integral da derivada de I em relação a I é o logaritmo. Aqui, a integral do P de T. Ou ainda, né? A hora que eu isolo isso aqui, o módulo de I é igual a exponencial da integral de pt dt vezes um e na c, porque isso aqui é constante, né? Mas note o seguinte, isso aqui tudo é positivo, né? Porque a exponencial é sempre um número positivo. Então, eu posso eliminar o módulo, e aí essa e elevado a uma constante, né? É a constante a. Mas como eu estou procurando só um fator integrante, né? Eu posso tomar o a como 1, sendo 1, tá? Portanto, o meu fator integrante numa equação diferencial linear de primeira ordem é sempre e exponencial da integral da função p, tá? É sempre esse fator integrante, tá? Acabou. Aí eu multiplico em ambos os lados, eu sempre vou por esse lado. Multiplico em ambos os lados, transformo no produto e integro. E aí não tem erro, não tem como errar jamais isso. Então, aqui, ó, por que é importante, então, eu colocar a equação diferencial no formato da definição? Porque daí eu identifico claramente quem é a minha função que eu tenho que transformar no fator integrante, né? Quem é a minha função P de T. Tá? Então, vamos lá no exemplo rápido. Como exemplo, rapidamente fazer o exemplo ali. Aqui. Resolva essa equação diferencial. Bom, ela é uma equação diferencial linear. Vou lá para o Jamboard. Isso de voltar e voltar. Okay. Então, eu tenho a seguinte equação diferencial. Y' mais 3t ao quadrado y igual a 6t ao quadrado. Muito bem, eu estou naquele formato. Y' mais uma função que só depende de t, y, igual a uma q que só depende de t. Linear. Linear de primeira ordem. Portanto, basta eu aplicar a técnica do fator integrante. Quem é meu fator integrante para esse tipo de equação? Exponencial da integral da função p de t dt. Portanto, basta eu encontrar exponencial da integral de 3t ao quadrado dt. Que vai ficar e a integral de 3t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, simplifica 3 com 3, tá certo? Então, fica t ao cubo. T na t ao cubo. Não me preocupo aqui, né, com a constante de integração, porque a constante de integração, a gente viu ali que a gente faz a escolha do a igual a 1, certo? Então, esse é o fator integrante, que eu tenho que multiplicar toda a minha equação diferencial para resolvê-la, tá? Portanto, essa primeira parte aqui, y' mais 3t ao quadrado y, ela será derivada dessa função aqui, do fator integrante, e na t ao cubo, vezes y. Igual, não esqueçam de multiplicar em ambos os lados, né? 6t ao quadrado e na t ao cubo.
eu ter certeza de que eu não fiz nenhum equívoco, eu vou fazer o seguinte, vamos derivar essa parte aqui, vamos derivar isso aqui, só para nós confirmarmos se realmente, ao derivar essa parte aqui, coincide com y' mais 3t ao quadrado y. Tem que acontecer de aparecer. Desculpe, tem que eu multipliquei por toda a equação, né? Eu esqueci de. Vamos voltar um pouquinho aqui. A hora que eu derivar isso aqui, tem que aparecer aqui e na t ao cubo y' mais 3t ao quadrado e na t ao cubo, né, para eu multiplicar pelo fator integrante y, igual a 6t ao quadrado e na t ao cubo. Certo? Ou seja, a hora que eu derivar, agora sim, a hora que eu derivar isso aqui, tem que aparecer isso aqui. Mas isso é claro, né? Vamos ver. Derivada de e na t ao cubo. Derivada de e na t ao cubo, regra da cadeia, é e na t ao cubo vezes a derivada de t ao cubo. 3t ao quadrado vezes y, né? Pela regra do produto, mais et ao cubo vezes a derivada do y. Ali, ó, igualzinho. Então, isso aqui, tá? Vou botar aqui de outra cor. Essa parte em azul, ela é igual a essa parte aqui. Tá bom? Então tem que ter um pouco de paciência, né? Para a gente saber o que está fazendo, tá? O que eu faço agora? Integro. Agora eu venho aqui, integro essa parte aqui, integro o e na t ao cubo y, linha, não esqueçam que aqui então é a derivada, e integro o outro lado, 6t ao quadrado e na t ao cubo. Aqui eu já posso até colocar o dt, tá? A integral de uma derivada é a própria função, né? Et ao cubo vezes y. E o outro lado? Bom, o outro lado, se vocês observarem, essa integral aqui, ela é uma integral do tipo mudança de variável. Eu chamo u de t ao cubo, a derivada de u em relação a t é 3t ao quadrado dt. Então, note que 3, né? Aqui é 6, então 2 vezes 3, 6. 3t ao quadrado dt é o du. Então, essa integral aqui, vamos fazer aqui separada, pode ficar, o 2 cai fora da integral. Integral 3t ao quadrado e na t ao cubo dt, ela na realidade ela pode ser escrita como 2 vezes a integral e na t ao cubo e na u, 3t ao quadrado dt, ela é o du. A integral da exponencial é a própria exponencial, né? Então vai ficar 2 e na u. Mas eu não estou integrando em 1, né? Eu estou integrando em t. Então tem que retornar a minha variável. Vai ficar 2 e na t ao cubo. Então, aquela integral de 6t quadrado et ao cubo dt, ela é igual a 2 vezes e na t ao cubo. Mas, o quê? Nesse momento aí surgiram diversas constantes de integração. Mais uma constante de integração. Não posso esquecer a constante de integração. Tá? E quem é a minha solução? Bom, a minha solução y de t. O legal na equação de variáveis, na equação linear, tá? Ela sempre pode ser dada a função explícita, tá? O y de t é igual
né? Divido tudo por n até ao cubo, vai ficar 2, né? Simplifica aqui, mais c e na menos c ao cubo. Então, essa é a minha solução. 2 mais uma constante, nessa constante aqui é a constante de integração que surgiu. De novo, se eu tiver um PVI, então essa constante aqui ela passa a ser um número e aí nós teríamos a solução particular. Então, está aqui a minha solução da equação diferencial. Y' mais 3 ao quadrado, 3t quadrado y igual a 6t ao quadrado. Então, essa é a solução geral, né? Solução geral da EDO. Tá? Exemplo, rapidamente, tá? Depois aí a gente já encerra essa primeira parte aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Deixa eu botar a sombra da cor. Por exemplo, x ao quadrado, y' mais xy igual a 1. Vou impor a condição que o x tem que ser maior que zero. Tá? E a função y no ponto 1 vale 2. Tá certo? Então, eu quero resolver esse PVI. Esse PVI. Note que a equação diferencial ela não está no formato equação diferencial linear. Bom, mas isso é fácil. Basta eu dividir toda a equação por x ao quadrado. Então, por que é importante dividir toda a equação por x ao quadrado? Para eu identificar o fator integrante. Né? Eu vou ter, então, y', dividindo tudo por x ao quadrado, y sobre x, igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui eu tenho o meu P que só depende de x, que é 1 sobre x, e aqui meu Q que só depende de x, que é 1 sobre x ao quadrado. Portanto, o meu fator integrante, aqui o meu fator integrante é na variável x, é E na integral do 1 sobre x dx. Porque esse é o meu P de x que está aqui multiplicando a partícula y. Bom, integral E na integral de 1 sobre x vai ficar E no logaritmo natural do módulo de x, né? A integral de 1 sobre x dx é o logaritmo natural do módulo de x. E elevado a logaritmo natural do módulo de x. Isso aqui é o próprio módulo de x. Como eu estou impondo x positivo, então isso aqui fica apenas x. Certo? O módulo de x é x quando x é positivo. Aí, se fosse x negativo, se você tivesse impondo aqui x negativo, aí o fator integrante seria menos x. Tá claro? Então, meu fator integrante seria menos x. Portanto, eu tenho que multiplicar toda essa equação diferencial aqui por x. Então, tenho que multiplicar toda essa equação diferencial aqui por x. Multiplicando toda essa equação diferencial por x, eu vou ter x, y' mais y igual a 1 sobre x. Se eu multipliquei toda a equação diferencial pelo fator integrante, significa, então, que essa parte aqui, o lado esquerdo, na verdade, é o fator integrante y' igual a 1 sobre x. Bom, agora é só integrar. Vamos ver. Vamos fazer de cabeça aqui. Derivada em relação a x é 1, vezes y, está aqui, mais x vezes a derivada de y'. Vezes a derivada de y', está aqui. Beleza, então, realmente, xy' é xy' mais y, tá? xy
linha, derivada de x e y, então, derivada de x e y é x, y' mais y. Muito bem. E agora? Integro. Integro desse lado, integro desse lado. Consequentemente, eu vou ter o quê? O integral de uma derivada é a própria função. Integral de 1 sobre x é o módulo, o ln, né? ln do módulo de x. Mas como nosso x é positivo, então é ln de x apenas, né? Deixa assim por enquanto. Portanto, quase esquecendo, nesse caso aqui agora mais a constante c. Como o x é positivo, então é o ln só do x, então teríamos o seguinte, a minha função y de x é ln de x dividido por x, né? Porque eu pego esse x e passo dividindo, mais a constante c dividido por x. Tá? Então, essa é a minha solução geral. Mas eu estava resolvendo o quê? Um PVI. A função no y1 tem que valer 2. Então, espera aí. A função no ponto 1, que é o ln no ponto 1 dividido por 1, mais a constante c dividido por 1, isso tem que valer 2. Mas logaritmo de 1 é 0, então isso aqui implica que a minha constante c tem que ser 2. Né? Não tem outra, porque o ln de 1 é 0. Portanto, a minha solução particular é ln de x dividido por x mais 2 sobre x. Então, solução particular. Por que particular? Porque vem do PVI. E essa aqui é a minha solução geral, né? Geral. Tá? Perfeito? Ok, galera? Tá? Bom, aí tem as outras. Ok, então, nessa primeira aula, essa primeira parte? Tranquilo. Bom, vamos passar agora para minhas equações diferenciais exatas, ok? No geral, os alunos, né, vocês têm alguma dificuldade em resolver equações diferenciais exatas. Não sei se é porque envolve equações a duas variáveis ou porque, né, não fazem alguns exercícios, mas é tranquilo. Ou não prestam atenção também na última parte da aula. Tá? Bom, o que é uma equação diferencial exata? Bom, antes de começar a falar do que é uma equação diferencial exata, vamos falar do que é o diferencial total de uma função a duas variáveis. Então, dada uma função a duas variáveis, nós chamamos de diferencial total essa expressão aqui, a derivada parcial da função em relação a x vezes o diferencial de x, mais a derivada parcial da φ em relação a y vezes o diferencial de y. Tá? Por exemplo, aqui, rapidamente aqui. Encontro o diferencial total da função xy ao quadrado. Então, eu estou com a função xy ao quadrado e eu quero o diferencial total. Então, o diferencial total dessa função, ó, d aqui, né, é a parcial da f em relação a x dx, mais a parcial da φ, né, em relação a y dx. Então, o diferencial total aqui é a parcial da φ em relação a x é y ao quadrado, a parcial da φ em relação a y é 2xy, portanto, o meu diferencial total aqui é y quadrado dx mais 2xy dx. Então, isso aqui é o meu diferencial total. Tá?
Um outro exemplo aqui. XY ao quadrado. Vamos pegar mais um exemplo que eu vou utilizar depois. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu botar G. Peguei a minha G de XY igual a y ao quadrado mais xy ao quadrado. Xy ao quadrado mais 2x ao cubo. Bom, diferencial total dg é a parcial da g em relação a x é y ao quadrado mais 6x ao quadrado y ao quadrado mais 6x ao quadrado y dx mais parcial da g em relação a y, é 2xy mais 2x ao cubo. Tá? Mais 2xy mais 2x ao cubo dx. Então, isso aqui é o diferencial total da minha função g. E aquilo ali, né, y ao quadrado dx mais 2xy dy, é o diferencial total da minha função φ. Então, isso é o diferencial total, né? Quando eu tenho essa expressão aqui, essa expressão, ou seja, a parte ali da derivada, ela chama-se diferencial exata se existir uma função cujo diferencial total é igual a essa segunda parte. Então, por exemplo, né? O que a definição anterior está nos dizendo é que o diferencial total de uma função φ ela é exatamente igual a essa segunda parte aqui. Então, quer dizer que existem expressões. Então, existem expressões mxy dx mais nxy dy que não são o diferencial total de alguma φ. Tá? Então, essa que é a ideia aqui da definição, tá? Então, se essa expressão aqui for, tá? O diferencial total de alguma φ, ela é a chamada a diferencial exata. Bom? Então, essa é a ideia por trás aqui do que é uma equação diferencial exata, tá? Claramente aqui, né, convém notar que, obviamente, que a parcial da minha função φ aqui, né, ela é igual a m, a derivada parcial da φ em relação a x é igual a m, e a parcial da φ em relação a y é igual a m, tá? Quando existir essa φ, quando eu conseguir encontrar essa minha função φ aqui, a duas variáveis, ela se chama função potencial, ou primitiva, da forma diferencial, tá? Para quem já fez aí o cálculo 2, estudou lá campos conservativos, tem tudo a ver com campos conservativos, tá? Tem tudo a ver com a função potencial lá de campos conservativos. Por exemplo, né, ali quando eu fiz y ao quadrado mais y ao quadrado dx mais 2xy dy é uma diferencial exata. Por quê? Pois é a diferencial da função xy ao quadrado, certo? Essa expressão aqui, que é ali do segundo exemplo, é uma diferencial exata. Por quê? Porque é o diferencial total dessa função aqui. Tá? O que agora é uma equação diferencial exata? Então, até o momento, ó, eu coloquei... Isso aqui chama-se diferencial exata. Eu não falei equação diferencial exata, tá certo? Uma equação diferencial exata, ela tem esse formato aqui, ó, igual a zero. Então, se essa expressão aqui, m de xy dx mais n de xy dy, for uma diferencial exata, se isso aqui existir uma função potencial, então essa equação aqui, ela é uma equação diferencial exata. Tá? Ela é uma equação diferencial exata. Basta eu achar a minha função potencial. Tá? E, portanto, nem sempre, né? Nem sempre eu vou conseguir encontrar a minha função potencial. Se eu não conseguir encontrar a minha função potencial, significa que essa equação diferencial não é exata. Se ela for uma equação diferencial exata,
Então, existe a função potencial, cuja derivada total, né, a diferencial total é dada por essa expressão. E, portanto, se eu estiver com a equação diferencial exata, e essa é que é a parte importante, significa, então, que a diferencial total da minha função, já que aqui eu igualei a zero, é igual a zero. Significa, então, que eu encontrei, desta forma, uma família de soluções da minha equação diferencial. Esse dφ igual a zero aqui, significa, então, que eu vou buscar, quando eu vou buscar minha família de soluções, eu vou ter que igualar isso a uma constante C. Tá? Mas isso vamos deixar um pouquinho mais lá para o final. Tá bom? Vamos mais um passo aqui. Tá? Note que essa equação diferencial aqui, se eu só estivesse trabalhando com essa equação, eu quero essa equação diferencial aqui, y ao quadrado dx mais 2xy dy igual a zero. Bom, ela é uma equação diferencial exata. Por quê? Né? Xy ao quadrado. Essa equação diferencial aqui, ó, x ao quadrado mais 6, x ao quadrado y dx mais 2xy mais 2x ao cubo dy igual a zero, essa equação diferencial aqui, também é uma equação diferencial exata, porque essa parte anterior da igualdade ali, né, a parte esquerda aqui, é uma equação diferencial exata porque surgiu da função xy ao quadrado mais 2x ao cubo y, tá? Agora, vamos pegar aqui y dx, 2xy dy. Será que isso aqui é uma equação diferencial exata? Então, parece assim que tá fácil, né? Então, y dx mais 2x dy igual a zero. Exato. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos supor que seja. Se ela for uma equação exata, então existe uma φ, uma função potencial, cuja derivada parcial da φ em relação a x tem que dar y. Tá certo? E, obviamente, a partir de uma das duas, não me interessa quem seja, e a derivada parcial em relação a y tem que ser 2x. Tá certo? Se existir, isso deve acontecer. Então, eu vou vir aqui e vou integrar. Para eu encontrar quem é a minha φ, eu vou integrar. Eu integro desse lado e integro desse lado. Posso escolher uma delas, tá? Vou escolher essa aqui. Bom, quando eu integro de novo a derivada, isso aqui vai me aparecer a φ, como eu tenho a parcial de x em relação a x, aqui, né? Eu estou integrando em relação a x. Então, aqui vai ficar a parcial da φ em relação a x e y. Estou integrando em relação a x, então aqui vai ficar x vezes y mais uma constante de integração. Só que como eu estou integrando parcialmente em relação a x, então aqui deve aparecer só uma função h que dependerá da função y. Se eu derivar isso aqui em relação a x, tem que dar y. Tá certo? Porque ao derivar isso aqui em relação a x, vai aparecer aqui só o y, e isso aqui vai dar zero. Muito bem. Tá. Então, aparentemente, essa será a minha função φ. Onde o h aqui, né? Onde a função h só depende de y. Só depende de y. Bom,
Vamos comparar com a segunda parte. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, tem que dar 2x. Então, vamos ver. Quando eu derivo isso aqui em relação a y, vai aparecer o quê? Derivada em relação a y. Isso aqui vai dar igual a x. E aqui a derivada da função h em relação a y. Mas isso aqui deu igual... Isso aqui tem que ser igual a 2x. Espera aí. Aqui está me dizendo que a derivada da função h deu x, né? Porque fica x desse lado e lá 2x, então a derivada da função h deu 2x. A minha função h, a função h não depende só de y. Não depende só de y. Não depende só de y. Também depende de x. Foi o que deu na segunda parte. Tá dando um rolo aqui. Ou seja, está dando uma contradição. A primeira parte, a função h só dependeu de y. E na segunda parte, a função h depende de x e de y. Então, tem uma contradição. Por que deu uma contradição? Porque eu supus que existia a função potencial. Então, eu supus que existia e cheguei numa contradição, num absurdo. Então, significa o quê? Significa que não existe função potencial. Significa como eu cheguei. Como eu cheguei em uma contradição, por ter suposto a existência, isso significa que não existe a função potencial. Tá bom? É uma questão de lógica. Mas note, então, que para determinar se eu tenho uma equação diferencial, né? Se eu tenho equação diferencial, olhar, se eu tenho uma mais complicada, que eu até vou deixar aqui como exemplo, aqui está tudo feito que eu coloquei ainda há pouco. Por exemplo, essa aqui é um pouquinho mais complicada para fazer essas contas, né? Essa aqui já é uma equação diferencial exata. Tá? Se vocês forem partir do mesmo princípio, supõe a existência, tá? Vocês vão chegar na função φ. Então, eu tenho que ter um critério de antemão para eu decidir se uma determinada função, se uma determinada equação diferencial é ou não exata. E eu tenho um teorema, tá? Chamado condição de Euler, que diz o seguinte, bom, dada aqui as condições de existências, né, para a equação diferencial, né, ou seja, eu tenho ali um retângulo onde as funções m e n sejam contínuas e com derivadas parciais também contínuas, vai existir a função φ, vai existir a função potencial, né, se e somente se isso aqui acontecer. Ou seja, quando eu derivar a minha partícula m, que está na frente ali do dx, em relação a y, for igual a eu derivar a partícula n em relação a x, e isso for igual. Quando eu tiver essa condição aí, quando eu conseguir observar que tem essa condição de Euler, pronto, aí vale a pena eu ir atrás da condição da função potencial. Caso contrário, nem percam tempo. Ok? Vamos lá, voltar aqui no Jamboard para olhar de novo com carinho, então, sobre a ótica agora desse teorema, se a y dx mais 2x dy é exata. Então, vamos lá. Se y... Então, a pergunta é, será que y dx mais xy, y dx mais 2x dy igual a zero é EDO exata? Bom, a minha m de xy é y. A minha n de xy é 2x. Bom, a parcial da m em relação a y é 1. A parcial da n em relação a x é 2. Diferentes. Parcial da n em relação a x diferente da parcial da n em relação a y. Pela condição de Euler, não existe função potencial.
não existe função potencial. Portanto, não é uma equação diferencial exata. Fim. Simples assim. Tá? Então, esse teorema aqui, essa condição de Euler, ela mata todas as minhas considerações anteriores, né? Mas é importante para eu conseguir entender bem o que é essa condição de Euler. Tá? Bom, aqui está a demonstração de que, de fato, esse teorema 1 aqui vale. É simplesmente eu refazer o exercício do exemplo 7. Aqui tem um exemplo particular do exemplo 7, mas é simplesmente eu refazer o exemplo 7. Tá? Então, aqui suponha que exista a função potencial, né? Derivo, integro e faço a mesma coisa de anteriormente. Tá? Dei uma lida aqui nessa demonstração, não é uma demonstração difícil. Tá? Aqui umas observações, mas é mais observação técnica do que para resolver a equação, tá? A região do plano ali, que eu vou calcular a minha equação diferencial, onde ela tem solução, basta que ela seja simplesmente conexa. O que é uma equação simples? O que é uma condição simplesmente conexa? Qualquer curva fechada no plano, tá? Contínua, tá? Qualquer uma circunferência ou uma curva mais estranha que vocês puderem, desde que ela seja fechada, tá? E não tenha buraco no seu interior. Por exemplo, o R2 e tira um ponto, ela já não é uma curva simplesmente conexa, tá? Mas então eu circulo uma região do plano e ali estão todos os pontos envolvidos. Então não pode ter buraco, tá? Não pode, por exemplo, um anel, né? Um anel não é uma região simplesmente conexa. Por quê? Porque eu circulo por dentro do anel ali e aí fica uma região que está, digamos, com um buraco enorme, que seria a região de dentro do anel, tá? Note que as equações diferenciais de primeira ordem, eu posso escrever desse formato aqui, né? Lembre-se que esse dy e esse dx aparecem exatamente ali nas partículas que aparecem na equação diferencial exata, tá? Então, é só para eu ler aqui. Tá? Então, eu posso reescrever esse tipo de equações nesse formato aqui. E aí, para eu verificar se é uma equação diferencial exata, então, basta eu olhar o n como a minha f menos f de xy e a minha n igual a 1. Tá? Nem sempre vai ser exata, né? Vou resolver pela fórmula potencial. Como eu falei antes, isso tem tudo a ver com campo conservativo. Tá? Então, buscar por isso que o nome da função é função potencial. Tá? Então, um campo, se vocês lembrarem lá, um campo é conservativo se o gradiente da função φ for igual ao campo f. Né? Nesse caso, a equação é exata se f for o campo conservativo. Então, tem tudo a ver aí, para quem já estudou cálculo 2, campos conservativos, é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou buscar o campo conservativo. Se você for lá relembrar como é que se buscava o campo conservativo de uma função potencial, está dentro. É igual. Só que agora vem o detalhe. Tá? Tá. Aqui é só uma proposição aqui. Um campo é conservativo se satisfaz a condição de Euler, né? Se satisfaz a condição de Euler, numa região simplesmente conexa, então é conservativo. Então, note que essa proposição em 2, ela tem tudo a ver com a condição de Euler. Tá bom? Bom, então vamos fazer o exemplo 9. Tá? Vamos fazer aqui o exemplo 9, com calma, tá? Para nós entendermos, então, como é que eu busco a solução aí de uma equação diferencial exata. Então, primeiro eu tenho que mostrar, de fato, que é uma equação diferencial exata, e em seguida buscar, então, minha função potencial. Então, eu estou com a seguinte equação: menos x ao quadrado seno y a princípio aparece assim, né? Y' mais 2x cosseno y igual a zero. Tá? Para eu, né, ter aquele formato da equação diferencial exata,
eu olho para a seguinte forma, tá? X ao quadrado, seno de y. Esse dy, a y', eu olho então como dy dx mais 2x cosseno y. Portanto, né? Para eu olhar para a minha equação exata e buscar aí as técnicas, eu vou olhar para essa equação diferencial aqui, que é equivalente à anterior. 2x cosseno y dx menos x ao quadrado seno y dy igual a zero. Então, note que se eu utilizo essa forma de Leibniz aqui para diferenciais, eu posso transformar isso nessa equação diferencial aqui. Eu não sei ainda se é exata, mas é equivalente, tá ok? Então, não é uma questão de se acostumar um pouco com a notação, tá? Se acostumar com a notação e olhar, então, que essa derivada é exatamente a derivada de y em relação a x na forma de Leibniz. E olhar para essas duas partículas aqui como se eu pudesse, então, dividir, tá? Fazer conta com ela. Isso que eu posso, que são as chamadas diferenciais, mas nós não vamos entrar no detalhe. Por que é importante eu transformar isso? Porque daí eu identifico quem é a minha m de xy, nesse caso é 2x cosseno y, e eu olho, então, quem é a minha n de xy. Por isso que eu chamei de mn, para que eu consiga aí identificar. Bom, vamos lá. Vamos olhar, primeiramente, então, vamos para a condição de Euler. Vamos olhar a condição de Euler. Quem é a parcial da m em relação a y? A derivada parcial da m em relação a y é 2x, a derivada do cosseno menos seno, então vai ficar menos 2x seno de y, tá certo? Então, a derivada de m em relação a y. Que é a derivada de n em relação a x? Opa. Em relação a x. Então, essa é a condição de Euler. A derivada de n em relação a x vai ficar menos 2x derivada, né? Seno de y. Beleza, são iguais. Portanto, essa equação diferencial aqui é exata. É exata. Se ela é exata, então existe a função potencial. A função potencial. Φ de xy. Certo? Tal que, então, existe a função potencial, tal que a parcial da φ em relação a x, a minha φ aqui é de 2 H's, ela é igual a m. Ela é igual a 2x cosseno y. E a parcial da φ em relação a y é a n. Ela é menos x ao quadrado. Bom, então faz sentido eu usar uma das equações, vou usar essa aqui, poderia usar outra. Eu vou olhar para essa primeira equação aqui para encontrar a minha φ. Então, se existe a minha φ, eu vou integrar essa equação aqui, integro ela, em relação a quem? A x. Se eu escolher essa equação aqui, eu tenho que integrar ela em relação a x. Se eu escolher a outra, eu tenho que integrar em relação a y. Tá certo? Então, eu vou escolher a primeira. Escolhendo a primeira e integrar em relação a x, bom, quando eu integro isso aqui em relação a x, eu encontro aqui a minha função potencial já, direto.
igual. Estou integrando em relação a x. Então, aqui o cosseno é a constante, não vai ter nenhuma diferença. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2, simplifica, vai ficar x ao quadrado cosseno de y. Mais uma constante de integração. Essa constante de integração, ela é uma função que só dependerá do y. Como é uma função potencial, né? Ela só vai depender de y mesmo. Não é aquele caso lá que não existe, certo? Então, fim. Bom, nem é tão fim assim. Eu tenho que encontrar essa h. Eu tenho que encontrar essa função que depende só de y. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Venho aqui e derivo essa função agora em relação a y e comparo com a equação que eu tenho aqui em cima. Derivando essa função aqui em relação a y, eu vou ter o seguinte. Em relação a y vai ficar menos x ao quadrado. Por que eu botei menos aqui? Já vou dizer. Por causa a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos x ao quadrado seno de y mais a derivada da h em relação a y. Bom, mas se eu derivei a função potencial em relação a y, isso aqui tem que ser igual a menos x ao quadrado seno de y, porque é uma função potencial. Opa, menos x ao quadrado seno y desse lado, igual a menos x ao quadrado seno y desse lado. Mas isso aqui implica que a derivada da função h é igual a zero. Portanto, essa minha função h, ali, ela só pode ser o quê? Se a derivada é zero, só pode ser, então, uma constante c numérica. Poderia ser uma função, bastaria aí eu integrar em relação a y, tá? Alguns exemplos poderão aqui aparecer uma função, e aí eu só integro. Portanto, a minha função φ, a minha função potencial, será x ao quadrado cosseno y mais a constante c. Tá? Esta aqui é a função. Essa não é a solução da equação diferencial exata. Isso aqui é a minha função potencial, mas não é a solução. É a função potencial, não é a solução. Já vou explicar por que não é a solução. Porque aqui é uma função de duas variáveis. Quando eu estou resolvendo uma equação diferencial, eu estou querendo buscar uma função y que dependa de x. Então, aqui eu tenho uma função a duas variáveis. Então, a princípio, não tem nada a ver com a equação diferencial. Tem a ver, sim, porque eu busquei a função potencial, cuja diferencial total dessa função potencial dá o quê? Menos x ao quadrado seno y, dy. Desculpa. A derivada total dela, né? A derivada total da minha função potencial dá 2x cosseno y dx menos x ao quadrado seno y dy. Note que eu, igual a zero, eu ainda não solucionei. Eu solucionei apenas essa primeira parte aqui, ó, que é procurar a minha função potencial. Tá, professor, e como é que eu encontro, então, a solução? Olhando agora a segunda parte, tá? Bom, aqui é o exemplo 10, eu vou deixar como exemplo, né? Aqui, ó, eu igualo a derivada total. Se isso aqui for uma equação diferencial exata, significa, então, que o diferencial total da minha função tem que ser zero. Porque agora eu vou usar a segunda parte, quando é igual a zero. A equação diferencial exata. Antes eu só busquei a diferencial exata. Ou seja, a minha φ tem que ser constante. Então, eu tenho a família de soluções é aquelas curvas de nível. Eu tenho que buscar a curva de nível particular. Né? Eu tenho que buscar, então, todas as curvas de nível da minha função a duas variáveis. Essas curvas de nível da minha função a duas variáveis é que são as soluções da minha equação diferencial. Tá? Então, no momento que então, eu estabeleço que a minha φ tem que ser igual a uma constante, logo eu identifico aí a minha família de soluções da minha equação diferencial. Portanto, φ
A minha função potencial igual a constante define aí a família de soluções da equação diferencial. Tá? É importante salientar que a função φ não é a solução da equação diferencial dada, certo? Porque é uma função de duas variáveis. E sim, φ de xy igual a uma constante, tá? Por exemplo, aqui, né? Aquele exemplo ali que nós fizemos ali no Jamboard. Então, vamos lá para o Jamboard de volta. O que nós encontramos? X ao quadrado cosseno y mais c. Essa é a minha φ. Então, vou botar do outro lado aqui já para identificar bem aqui, ficar bem claro. Então, x ao quadrado cosseno y. X ao quadrado cosseno y mais a constante c. Então, quem é a família? Quem será a minha família de soluções? Família de soluções da equação diferencial exata. É igualar x ao quadrado cosseno y mais uma constante c igual a uma outra constante k. Tá? Pronto, está aqui a minha família. Ou seja, eu somo, né, as constantes aqui, sei lá. Ou seja, então, essa aqui é a minha solução da minha equação diferencial. X ao quadrado cosseno y igual a, botei ck aqui, constante c1. Onde c1 aqui é a constante k menos a constante c. Então, aqui está a minha solução. Agora sim, ó. Agora sim eu tenho aqui uma função, não tem uma função, eu tenho uma equação que só depende de y e de x, igual a uma constante, né? Se eu quisesse isolar aqui, mas não dá, vai ficar arco cossecante, né? Se eu fosse isolar aqui o y, né? Vai ficar arco cosseno, né? De C1 sobre x ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a solução geral da equação diferencial exata. Muita gente chega na função potencial. Quase todos que entendem o conceito de equação diferencial exata chegam na função potencial. Mas esquecem de igualar essa função potencial a curva de nível igual a zero, que seria equivalente a esse caso aqui, né? Porque daí, já que eu botei uma constante C aqui, se o K fosse igual a zero, eu também acertaria, né? Ou então, muitas vezes, essa constante C, ela não é uma constante, ela pode ser uma função. Pode ser que a função exata apareça assim, x ao quadrado cosseno y mais x. Ok? Mas, de qualquer modo, eu tenho que igualar, então, a essa constante k para eu identificar a minha solução da equação diferencial exata. Então, são duas coisas que eu tenho que fazer. Buscar a minha função potencial e igualar essa minha função potencial a uma constante, para que aí eu tenha a solução geral da equação diferencial exata. É essa a técnica a ser utilizada. Ok, galera? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar. O resto aqui são alguns exercícios aí, eu já fiz ali, né, para a gente não se estender muito, já é meio-dia, vocês têm mais meia hora aí para nós tirarmos alguma dúvida, ou até se quiserem, e assim a gente resolve mais alguns. Tá bom? Obrigado, professor. Tá? Se tiverem mais alguma dúvida, então, isso aqui é o assunto, então, que vocês devem estudar e será avaliado, então, na tarefa 2. Ok? Valeu, professor. Feito. Certo. Quais seriam as seções do livro referentes a esse conteúdo, senhor? Já passo para você. Boa pergunta. Agora nós estamos no capítulo 2. Tá certo? Capítulo 2. Seção. Então, nós temos aí a seção 2.1. São as equações lineares, então. Tá? Então, na seção 2.1, nós temos aí as equações do tipo linear, aquela dy dt mais p de ty igual a g de t. E aí você vai para os exercícios dessa seção.
Tá certo? Na seção 2.2, você tem as equações de variáveis separáveis. Tá legal? Então, equações de variáveis separáveis. E aí você tem aí a seção 2.2. Lá na seção 2.2, você tem ali uns exercícios. Logo, ali embaixo tem equações homogêneas. Pulem essa parte de equações homogêneas. Tá? Pulem essa parte porque vai ter um tópico de equações homogêneas depois. Tá? Depois nós vamos falar só de equações que envolvam tipos de substituições. E aí as equações homogêneas entram nesse tópico. Então, a partir do exercício 29, ali o 29 podem resolver, mas ali tem um tópicozinho que é equações homogêneas, deixem, dali em diante deixem. Então, deixem o exercício 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tá? Isso da seção 2.2. Depois, nós temos aí a seção 3.3. Não, a 2.3. Cadê 2.3? Não, a 2.3 é depois. Então, 2.1, 2.2, cadê as equações diferenciais exatas? Vamos ver. Cadê? Não. Foi bom perguntar, senão. A 2.6, então, 2.1, 2.2 e 2.6. No 2.6, nós temos as equações exatas. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os problemas que envolvam do 1 até... Deixa eu ver. Para cada equação do problema de 1 ao 12, determinar se ela é exata. Se eu for, encontra a solução. Isso. Fica de 1 ao 12. Tá? A 13 e 14 também pode fazer. O 15 e 6. Tá, o 17 também dá. 18. Tá, então até o 18. Tá? Do 19 em diante, vocês vão usar fatores integrantes, que também é para a próxima aula. Quando você tem a equação que não é exata, como é que se resolve? Tá? Porque na próxima encontro é equação de Bernoulli, equações homogêneas e equações que não são exatas. Tá bom? Então, na seção 2.6 até o exercício 18. Tá? Então, 2.1, 2.2 e 2.6 até o exercício 18. Tá claro? Claro, muito obrigado. Tranquilo. E as aulas até a 4 ali, né? Aula 4. No Moodle é até a aula 4. Isso. Certo. Muitíssimo obrigado. Até Tranquilo. semana que vem, eu não sei. Acho que... Semana que vem agora é só na quarta-feira vocês têm a tarefa agora, né? Tá certo. Então tá, Certo? obrigado. Na quarta vocês têm a tarefa 2 que envolve esse conteúdo. Então, nesse período agora, vocês ficam pelo WhatsApp, ou pelo Moodle, ou tirando dúvidas referente a esses exercícios. Que é aquela coisa, esses exercícios já era para ter vocês começado a fazer, mas beleza, já que temos aula hoje, revisando esse material, vocês agora vão fazer a atividade para a tarefa 2 na quarta-feira que vem. Beleza. Certo, então, senhor. Até semana que vem. Na outra, no caso, que semana que vem não vai ter chamada, né? Não, na outra semana nós não temos, né? Porque dia 2 é feriado, dia 1º não é dia letivo, né? Dia 2 é feriado, então só quarta-feira. Então só vamos ter o próximo encontro na segunda-feira que vem, na outra, né? Certo, então, até lá. Forte abraço. Abraço. Até mais. Tá bom, capitão?